Olá, aqui é Sérgio Mendes para mais uma edição do RIC Rural Podcast. Para o episódio de hoje eu convidei o engenheiro agrônomo Marcos Bianchi, professor sênior de agronegócio do INSPER e coordenador do Centro INSPER Agro Global, um dos maiores especialistas brasileiros em comércio internacional, para junto com mais dois convidados, o Ayrton Galinari, presidente executivo da Coamo, e Roberto Keffer, presidente do Sindavipar, Sindicato das Indústrias Avícolas do Paraná, e também presidente da Globo Aves, para falarmos, entre outros assuntos, sobre o mercado internacional, que vive hoje um cenário de incertezas por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, Israel e faixa de Gaza, movimento de protestos dos agricultores na Europa e a China sem conflito, mas comprando menos alimentos. Professor Marcos Bianchi, muito obrigado, viu? Estar aqui com a gente, Galinari, Roberto Keffer, para esse bate-papo aqui no RIC Rural Podcast. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. Roberto Keffer? Opa, te agradeço muito por mais um convite de estarmos aqui falando um pouco mais do agronegócio do Brasil e do Paraná. Que bom. Galinari? Exatamente, né? É um prazer a gente poder levar para a população, né? Todos aí, um pouco mais a fundo das informações aí do agronegócio. Bom, professor, o Brasil é o principal fornecedor de produtos agropecuários para a Europa, com 25 bilhões de dólares em 2022, está à frente dos Estados Unidos, com 20 bilhões de dólares. A União Europeia é o segundo maior importador de produtos do agro do mundo, somente atrás da China, né? E mediante esse cenário que a gente falou antes desses dados, falando desses conflitos todos que estão acontecendo lá na Europa, queria saber que o senhor falasse como isso vai afetar os produtores e toda a cadeia do agro aqui para a gente. Bom, você falou de várias regiões geopolíticas instáveis, né? Nós estamos assistindo isso a partir de 2022, né? Com a invasão da Ucrânia e agora com o conflito no Oriente Médio. Temos duas guerras em andamento nesse momento e, obviamente, o agro é afetado, né? Eu diria que na questão Rússia e Ucrânia, nós somos afetados mais pelo lado dos grãos e dos fertilizantes, né, que são os principais produtos, né? A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, a Ucrânia também exporta trigo e também exporta milho, né? Ela é um dos quatro maiores, o Brasil, Estados Unidos, Ucrânia e Argentina são os quatro maiores do mundo na exportação de milho. E, obviamente, a Ucrânia, já desde a invasão da Crimeia, ela conseguiu acesso para os seus produtos na União Europeia. Então, uma das razões do protesto dos europeus contra o produto importado, que eles alegam que tem legislações mais brandas do que na Europa, o que não é verdade, mas uma das acusações é para a Ucrânia, e quem reclamou muito da Ucrânia foi a Romênia, a Polônia, dizendo que eles tinham acesso privilegiado. Para nós, Rússia e Ucrânia aumentou o nosso acesso, né? Porque a Ucrânia, por exemplo, era o grande exportador de milho para a China, né? Nós estávamos fechados na China e depois da guerra a China abriu o seu mercado de milho para a gente de uma maneira muito rápida, muito acelerada, e hoje já é o maior comprador de milho do Brasil, né? Então hoje, quando a gente fala que a China está parada, ela está parada em soja. Soja ela está em mais ou menos 100 milhões de toneladas há alguns anos, aí 5, 6 anos, e não vai mais crescer o que cresceu antes. Mas o milho está crescendo, a importação chinesa de milho, porque a China está reformando a sua suinocultura, né? Desde lá do problema que deu com a peste suína atacou principalmente suínos de fundo de quintal, e a China tinha muito disso. Aí o governo chinês, com a sua atitude, né, muito autoritária, foi lá, acabou com a suinocultura de fundo de quintal e se recuperou muito rápido, né? Até a gente achava que ia ser um processo em U, acabou sendo um processo em V, né? Muito rápido, praticamente 2 anos, 3 anos, ela já voltou aos níveis anteriores, né? Então, eu acho que essa é uma guerra que nos afeta bastante. A guerra Israel-Hamas são, na verdade, volumes muito, muito pequenos, né? Então não tem muito impacto. Agora, se essa guerra ela se estende para o Irã, para a Arábia Saudita, né? Aí já é outra coisa. Aí já são países que compram 2, 3 bilhões de dólares do Brasil. A Arábia Saudita, um grande cliente de aves, né, de carnes do Brasil. Irã, um grande cliente de milho, né? Aí já é outra figura. E talvez o que mais afete a gente seria um impacto no petróleo, no custo da energia, né? Porque guerra lá no Oriente Médio, se ela vai longe,
ela afeta petróleo. Vocês estão talvez ouvindo aqui, estamos com um fundo musical aqui no nosso RIC Podcast. Nós estamos aqui no estúdio da RIC, no stand do RIC Rural Hub aqui no Show Rural. Então nós vamos acompanhando, quem sabe embalando um pouco mais o nosso papo aqui com esse som ao fundo aí. Mas, o Gallinari, mediante esse cenário que o professor Marcos Bianchi colocou, você que preside aí a maior cooperativa da América Latina, que apesar do cenário desafiador deve fechar 2023 com crescimento no faturamento com mais de 30 bilhões de reais, que deve ser o maior faturamento da história da cooperativa, eu queria ver o que você poderia falar sobre esse cenário do professor, já que a Coamo está com 14,28% das exportações que passam pelo Porto do Paraná, o maior exportador do agro do Porto do Paraná. E eu queria saber, isso vai afetar como o que vocês planejaram? Se tem o mercado, já que eu falei há pouco que o mercado europeu é o segundo mercado mais comprador, né? Então, Sérgio, temos que separar os produtos que são semi-elaborados, vamos dizer, ou elaborados, como farelo de soja, que é nosso carro-chefe para a Europa, e soja, que é o nosso carro-chefe para a China. Então, são situações diferentes. Mas uma realidade que não acreditamos que vai mudar assim tão rapidamente, porque também as alternativas que se tem não são tantas para se repor um grande fornecedor, né? O professor falou muito bem, nós ocupamos um espaço do milho, realmente, né? Teve uma certa demora até a China poder liberar que a gente pudesse exportar para lá. Teve uma certa dificuldade em função do modelo de exportação de milho ser diferente do modelo de exportação de soja, porque o milho você tinha que fazer a comprovação na chegada na China, diferentemente da soja que você faz como se vende a FOB. Então, isso gera uma certa desconfiança. Nós mesmos demoramos para começar a fazer operações e não fizemos operações diretas. Nós fizemos operações através de trade companies, porque não queríamos assumir esse risco. No passado tivemos alguns problemas, lembra quem participa do mercado, quando a China começou a interpretar a mancha púrpura como semente tratada. Foi uma época em que os preços caíram e aí uma certa desconfiança do mercado que, em função disso, a China começou a recusar cargas para refazer negócios. Então, a mancha púrpura era vista como semente tratada e cargas eram devolvidas. Nós, assim, meio vacinados por isso, demoramos e não fizemos as exportações diretas de milho. Mas fizemos exportações através de trades, Olan, ADM, Cargill, que já tem mais opções no mercado, que se eles levam até a China e dá um problema, eles podem desviar para outro local. A gente não tinha essa alternativa porque não fazíamos a exportação direta. Mas aconteceu, realmente ocupamos esse espaço. Eu insisto que commodities tem essa preocupação, esse cuidado, da mesma forma como um problema geopolítico gerou essa oportunidade, ela pode deixar de existir, então você, quando ocupa esse espaço, tem que ser melhor do que o outro que ocupava anteriormente, para você poder se manter nisso, mas foi uma grande vitória. Com relação à soja, nós entendemos que vai haver agora, nesse ciclo, uma expectativa, um aumento dos estoques de passagem. Fala-se aí, se tudo correr bem nas lavouras, e já considerando alguma quebra brasileira, entre 12 a 15 bilhões de toneladas a mais do que o ciclo anterior. E isso é o que está segurando esses preços do mercado internacional baixo, praticamente $12 o bushel, aí, girando em torno disso, né? Já vindo para realidades muito próximas da pré-pandemia, se formos jogar a inflação. Antes da pandemia, tinha lá $10,5, $11. Se a gente for jogar uma inflação americana sobre isso, nós chegamos nesses $12 nesses 3 anos, 4 anos, até passa disso. Agora, me diz uma coisa, esses preços são remuneradores para o produtor? Porque existe uma cheadeira danada, né? Pelos $10 o bushel, parece que é o limite
para o produtor ganhar dinheiro? É claro, não sei, considerando o insumo e a saca de soja custando R$75. Né? Exatamente, é isso que eu ia comentar. Custo, a relação de troca reais, é o número. Relação de troca é o número. Quantas sacas de soja, que essa é a moeda do produtor, ele tem de custo para se produzir, se produzir 1 hectare de área. Então, olha, qual é a relação de troca? Isso é o que o produtor tem que olhar. Então, não é só o preço da soja, né? É quanto que ele gasta para produzir isso. Então, nós tínhamos aí, por exemplo, né, quando nós fizemos, a Coamo fez o plano de fornecimento de insumos ao produtor, para esse ciclo que foi implantado, que está sendo colhido agora, nós tínhamos um contrato de soja a R$135, e isso para todos os custos do produtor, todos os custos, menos investimentos, 70 sacas de soja por alqueire, ou algo em torno de 28 sacas, 30 sacas de soja por hectare, era o custo de produção. Se for trazer isso para os preços atuais, isso daria 90 sacas. Então, se o produtor travou o custo no contrato a 135, ele fez bem, fez um bom negócio, porque a previsão hoje dos preços para 1º de abril, que é o pagamento dessa conta, está em R$103, R$104. E trazendo isso para preço de hoje, R$102, R$101. Então está muito aquém. Aí ficou ruim. Aí fica caro. E se ele é um arrendatário, tem que pagar a renda, e nos valores que se andou arrendando terras, de 30 sacas, 25 sacas por hectare, aí realmente a conta vai ser difícil de fechar, porque tem uma frustração de safra. Pega o MT colhendo abaixo de 55 sacas por hectare, ou nessa média aí, 50, até menos, dependendo da região. Se ele tiver que pagar um arrendamento, realmente ele fica numa situação onde a conta não fecha esse ano. E você acha que o preço do arrendamento vai cair, mesmo o preço da terra, ou não? Olha, o preço da terra é em soja. Então, naturalmente, já caiu, né? Você comprava um alqueire, vamos falar aqui no Paraná, 1 hectare que você pagasse 1.000 sacas num hectare. Você não vai hoje encontrar alguém comprando por 1.500. Não. São as mesmas 1.000 sacas. Então, naturalmente, isso caiu. Há uma expectativa de que você tenha uma readequação da situação para os arrendamentos. Porque é mercado. Estava muito alto. Mercado é soberano. Então, se não tem remuneração, não adianta. Todos têm que ganhar. Quem arrenda e o arrendante, o arrendatário, ambos têm que ganhar, senão o negócio não vai para frente. Alguém vai desistir, alguém vai pular fora do negócio. Então, eu acredito que há uma expectativa de readequação dos contratos, isso é uma expectativa, até porque também uma coisa era você, mesmo que seja, vamos imaginar, o custo de 70 sacas. E você colher, vamos dizer, uma média de 150 sacas. Aí você tem todos os investimentos, maquinário, terra, não estou nem botando o custo da terra. Então você tem tudo isso para considerar. Quando sobrava a soja a R$200, sobrando 50 sacas a R$200, é uma coisa. Sobrando 50 sacas a R$100 é outra coisa. Então tudo tende a vir abaixo. E tem que vir abaixo também o custo de produção. Então, os custos dos insumos, fertilizantes... Mas isso vem mesmo. Porque a pergunta do meu setor, Sérgio, do aves, suínos, da proteína, é o seguinte. Todo mundo se pergunta, mas e esse grão que veio para baixo, ele vai permanecer? É um momento ou como é que fica? Então, essa é uma boa pergunta para a gente fazer, presidente. O que vai acontecer, então? O ano que vem, a safra... 24 e 25, vai ficar nessa média dos R$100 e poucos no soja, 50 o milho, ou o que vai acontecer? Olha, hoje R$150 não chega, né? Não, hoje, mercado hoje, se você pegar a precificação, hoje, da Coamo, quer fazer contrato para 1º de abril de 2025, nós temos contrato a 1º de abril de 2025. Tem comprador, mas está R$105. Então, R$105 para 2025. Traga para preço atual, praticamente um ano e pouco, vai vir a 95. Vira 95 a preço atual. Então, mas isso tem todo um ano para acontecer. E o clima e tudo mais. Exato. Tem o ciclo americano, tem o ciclo brasileiro. Mas hoje o mercado
trabalha com oferta e com estoque de passagem alto. Os americanos esse ano vão ter uma boa safra. Hoje, o milho está remunerando mais do que a soja no mercado americano. Isso, dados do USDA, eles fazem um acompanhamento, e eu vi isso, inclusive, no final da semana passada, dessa semana que findou, e está vantajoso para o milho em relação à soja. Então, há uma tendência de uma pequena migração. Isso todo ano tem esse jogo. Por exemplo, o ano passado foi um ano, não foi um ano de grande safra americana. Foi uma boa safra, mas foi ano de 113, se não me falha a memória, 113 milhões, quando já foi 123, 122. Então, houve um recuo. E o mesmo instituto apontava exatamente isso. Apontava um favorecimento na relação de ganho do milho em relação à soja. Esse ano continua a mesma situação. Então, pode ser uma safra nesse nível americano, é uma expectativa, mas tem tudo para acontecer. Agora, o mercado trabalha... Mais uma pergunta, presidente. Atual. É assim, e qual foi a causa principal, mesmo sabendo que estamos tendo uma frustração de safra, estamos produzindo menos soja, principalmente de Goiás, Mato Grosso, e mesmo assim caiu o preço? Essa também é uma pergunta dos leigos, perguntando, mas o que aconteceu? Você produziu menos, como que caiu o preço? Tem que fechar, não pode fechar no mercado brasileiro. Ano passado, a Argentina produziu 25 milhões de toneladas. Previsão da Argentina esse ano, 50 milhões. Então, só aí já entra uma quebra que você poderia ter de 25 milhões. Rio Grande do Sul, ano passado, problema sério. Esse ano, a expectativa do Rio Grande do Sul produzir 23 milhões de toneladas. Então, tudo isso compensa a perda aqui. E ainda assim, com isso tudo, né, quebra aqui e produção a mais na Argentina, produção a mais no Rio Grande do Sul, soma-se 15 milhões, 12 milhões nessa faixa aí de toneladas a mais no mundo, a mais do que o estoque de passagem do ano anterior. Então vamos ver, nós temos aí quinta-feira, próxima agora, o USDA solta o boletim mensal dele, né? É claro que o USDA sempre a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele está agora defendendo os preços, né? Um pouco, né? Essa visão do americano. São sempre conservadores. Sempre né? conservadores. Ele apontou 157 milhões no último levantamento, quando todo mundo aqui no Brasil já falava em 150, as particulares, né? As oficiais falavam em 155, que foi o que apontou a Conab, apontou o IBGE também, né? Isso. Então, a expectativa é que ele venha um pouco mais dentro de uma realidade, mas eu ainda não acredito realmente que ele aponte 150, eu acho que ele deve, na melhor das hipóteses, ficar aí no 153, algo mais conservador, e isso não mexe o preço. Isso realmente não mexe o preço. Então, se o USDA chegar na quinta-feira e falar 150, qual é o teu chute, Galinari? Eu acho que ele fica em 153, 154. E vocês da Como também acham que... Não, nós trabalhamos com uma safra brasileira com 150, mais ou menos 2. Entre 148 e 152 é a expectativa. E milho teu, qual Então, o milho, a safrinha tem toda essa expectativa de uma redução de área, né? Então... e menos insumo também. Menos insumos, isso já está acontecendo e é meio natural isso, né? A gente vê um comportamento de muito compasso de espera. Se você conversa com todos os grandes fornecedores, os players aí, Bayer, Corteva, BASF, UPL, Syngenta, enfim, todos esses... O mercado está parado, né? Está muito lento o mercado, muito realmente. Entramos o ano num freio bastante forte. Mercado de milho. Mercado de insumos para o milho. Tá, desculpa. Houve uma venda já que se preparou, né? Sementes e tudo mais, mas o repique é que não está acontecendo. Ele compra lá uma certa quantidade, aí ele vai fazer um repique, um pouco mais de fertilizante, uma aplicação mais de fungicida, e isso está muito retraído. Tem uma perda de janela, não existe uma perda de janela no MT e no MS, pelo atraso do plantio, que houve em diversas regiões. Então, o MT falava assim, até 20% menos de área. Não dá para cravar isso porque houve uma antecipação de safra em função de calor. Então, muita área que não estava na janela acabou entrando na janela. Então, isso o plantio está bem avançado. E o plantio está bem avançado. Então, isso é uma nova realidade. Então, é difícil dizer, mas
falar em 120 milhões não é difícil, né, no ano. Vamos falar aí 25, que é o que acontece, 27 a nível de verão, e algo em torno aí de 80 e alguma coisa, 85 no inverno e no segunda safra, é o que seria o normal para o ano. Presidente Keffer, assim de Avipar, as indústrias, né? Esse valor do preço da soja e do milho em baixa está influenciando diretamente num custo interessante para a avicultura. Já paguei milho a 100. Sim. Né? Eu já comprei farelo de soja do soja a 180, 200 reais. Sim. Chegou a 3 mil e poucos reais a tonelada do farelo. Hoje está 2 mil. E nós, olhando para aquele custo e olhando para o preço do frango daquela época e vindo para hoje, realmente o setor vai ganhar com isso. Por quê? Custo menor. O preço está sendo valorizado pelo menor alojamento de pintos. Menos volume de produção a nível Brasil do que vinha vindo até agosto do ano 23. Porque nós exageramos na dose. Não adianta. Você tem que olhar que nossa exportação é 415, 420 mil toneladas por mês. Se o consumo nosso per capita é 46, multiplica por 200 e poucos milhões de habitantes, você tem um número. Então, quem tem números sabe gerenciar. Então, nós temos os números para poder dizer para o setor, olha, o que nós precisamos aqui para valorizar o nosso negócio. Caminhando aqui nas estandes, vocês vão ver o que é o setor nosso da proteína. Então, você tem aqui os equipamentos, automação, modernização, um custo de uma granja hoje de 2 milhões acima. Tudo isso porque está embutido mais tecnologia nele. Como é que você vai trabalhar se você não valorizar isso? É que nem o soja, que nem o milho, né? Que tem que ter rentabilidade. Então, graças a Deus, a nível de ABPA, Brasil, mais nós do Sindavipar, temos trabalhado para que as indústrias tenham essa responsabilidade de produzir aquilo que nós sabemos que devemos produzir. Porque produzir em excesso é ter prejuízo certo. Não há tendência nenhuma de mais um país amanhã comprando frango do Brasil. Nós temos Israel que pediu para começar a comprar do Brasil. Pela primeira vez no mundo, abrindo para um país. Brasil. Começou a guerra, não fizemos nada. E também é um país pequeno, baixo consumo. Mas tem outros países que vieram também de volume pequeno. Mas de grão em grão, a gente acha que esse é o caminho. Então, mais de 150 países hoje, ótimo. Mas com responsabilidade de novo. Que ninguém vai explodir de consumo amanhã depois. Nenhum dos nossos países que nós comentamos agora aqui da China, o Japão, né? Porque quem é o maior? China. Segundo, os Emirados. Depois o Japão e depois a Arábia Saudita. Então, se nós somarmos aqui a Ásia, ela tem 1 milhão e pouco de toneladas, 1 milhão e 100. E o Meio Oriente tem 700, 800 mil toneladas. Muito próximo um do outro. São os nossos 4 grandes compradores do frango do Brasil. Então, com responsabilidade, atendendo esse custo menor, nós podemos fazer com que essa atividade se torne bastante lucrativa, que precisa para pagar todo esse investimento que dia a dia se realiza. Fica uma caixinha de surpresa todo dia. Todo dia troca de equipamento, cada 10 anos ela se decompõe, digamos assim, pelo consumo, pelo gasto, e você já tem novo equipamento chegando. Então, você tem que estar repondo. Ela é constante investimento. Professor Marcos, mediante esse que o presidente Keffer do Sindavipar falou, ele citou Emirados Árabes, né, e Arábia Saudita. Você está me comentando há pouco que vai fazer uma incursão para lá, né, nos próximos dias. Ali é o novo player para o Brasil? Eles vão sustentar? É um mercado seguro? É um mercado seguro porque as condições de produção são muito difíceis lá, né? O custo elevado, etc., né? Mas eles têm uma vontade de serem autossuficientes, né? Principalmente a Arábia Saudita. Sistema halal. Tem o sistema halal. O Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo, né? Mas eles querem que as empresas vão produzir lá, que é o que a BRF fez nos Emirados, e a Arábia Saudita quer também atrair as empresas para lá. E mais do que isso, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, por exemplo, eles fizeram investimentos aqui no Brasil, no Minerva, na BRF, né?
Então eu vejo mais movimento acontecendo no setor de carnes por parte dos árabes do que dos chineses, né? Porque a gente imaginaria que a China sairia com as suas empresas mais facilmente. Eles têm uma certa dificuldade para sair. Não tem nenhum parceiro que eu saiba no setor do aves e suínos de chinês aqui dentro. Nada. Nenhum. Não tem nenhum. No grão tem. No grão tem. Mas na carne não. Tem a couve, na carne não tem. Quanto nos insumos. Exatamente. Tem a couve, Nos tem a insumos tem lombim, grandes players. a própria Singenta hoje é chinesa, mas realmente na parte de carnes, apesar deles terem conversado com todo mundo, eles nunca vieram, né? Agora, os árabes querem vir, tanto para grão como para carnes, né? E querem vir porque é um negócio, quer dizer, eles, olhando segurança alimentar no médio e longo prazo, tem que olhar o Brasil e tem que ver isso com muito boa vontade. Mas eles também querem esse investimento lá, né? Que é um investimento complicado por causa das condições. E esse mês é a grande feira de Dubai, do Gulf Food, que é a maior feira de alimentos praticamente do mundo. Então, dos brasileiros, nós vamos ter muitos lá, tratando os assuntos diretamente com seus compradores, né? Então, é importantíssimo esse tipo de feira que vai acontecer de novo, agora bem recente, agora esse mês. O senhor defende muito a internacionalização do agro. O que o senhor quer dizer com isso? Não, o que eu defendo é o seguinte, eu acho que a gente opera muito bem e com enorme sucesso no setor de commodities, né? E as commodities, como a gente conversou hoje cedo lá no evento, o mundo vem buscar as commodities hoje no Brasil, né? A gente vende o que a gente produzir, né? Não pelo preço que a gente gostaria, de vez em quando não é isso, mas a gente vende todos os volumes que a gente tem produzido com grande sucesso e crescendo mais do que qualquer outro país. As nossas exportações de agro, por exemplo, só nos últimos 4 anos, né, de 20 a 24, agora de 20 a 23, né, 20, 21 e 23, cresceu de 100 para 167 bilhões de dólares. 67 bi a mais. 67% a mais, né? É impressionante isso. E a gente tem uma capacidade hoje de reação à conjuntura extraordinária, que acho que nenhum país tem. Quer dizer, você tem uma onda de preço alto, como foi em 22, a reação do produtor foi impressionante, né, em aumentar a produção. Então, eu acho que esse trabalho é muito bem feito. Agora, quando a gente olha a nossa presença lá fora, o nosso relacionamento com com todos os atores da cadeia, seja o governo da China, seja os árabes, seja a mídia lá fora, etc., é muito pífio, né? Não tem praticamente nada. Hoje tem o algodão fazendo um belo trabalho na Ásia, muito bem feito, acompanhei desde o começo, e levando isso, mas a ideia do algodão é investir na imagem para ter um preço igual ao preço americano ou melhor. Porque lá se achava que o algodão brasileiro era pior e na verdade é bem melhor do que o algodão americano. E nós já estamos quase se igualando à safra americana, né? Do algodão. Estamos chegando próximo. Estamos muito próximo e vamos... A safra não, mas a exportação, a exportação, sim, né? Sim. A mesma coisa o milho. O milho também, é muito maior na safra, mas nós vamos passar lá na exportação. Então, o Brasil, quer dizer, ele tem que se fazer presente. E isso significa o quê? As entidades do setor têm que estar lá fora. A BPA, por exemplo, tem que fazer um trabalho na Ásia de abertura de mercados. Não é só o governo que faz isso, você tem que fazer esse relacionamento. O suíno, que a gente começou a exportar mais depois da peste suína, temos que solidificar esse mercado. Ainda tem muita tarifa, muita restrição não tarifária, né? Por exemplo, o que vai acontecer se nós tivermos um problema de gripe aviária aqui no Brasil? Queira Deus que a gente não tenha, né? Mas como é que a gente vai resolver isso a partir lá do sistema todo da gente ter regionalização, etc., né? A peste suína não veio para cá ainda, graças a Deus também não, mas temos que estar preparados para isso. Podem vir barreiras não tarifárias de fechamento de mercado em cima disso, né? Depois tem todas as barreiras técnicas, por exemplo, o uso da ractopamina, no caso lá de suínos, sim, as barreiras ligadas a frango também que existem, a antibióticos, a bem-estar animal, e também as barreiras burocráticas, que a gente deixa às vezes lá de falar, que na carne é muito importante. Quem tem acesso à China? Apenas alguns frigoríficos, né? Muitos não têm, porque tem todo um sistema de habilitação de plantas que é super opaco, que é muito pouco transparente, que é uma coisa que
Às vezes eles abrem, às vezes eles fecham, né? Há tempos que eles não vêm. Recentemente fizeram uma visita bem intensa no Brasil. Agora estão liberando 20 frigoríficos totais, né? Então é uma leva que nunca aconteceu. Está para acontecer desse mês agora, em fevereiro até março, essa nova liberação de várias outras unidades de produção. Isso é principalmente no boi e no frango. Exatamente. Tá? Mas eles querem mais boi do que frango. Mais, né? Boi. Porque o boi para eles é um... O grande problema é o seguinte, eles abrem de forma seletiva e pontual. Eles abrem quando eles precisam. Quando eles não precisam, eles fecham. E tem uma outra torneira que é entrar lá por Hong Kong, que também é um negócio que eles abrem e fecham, que é coisa lá de chinês mesmo, né? Agora, o que acontece? A soja eles precisam comprar 80% do que eles consomem. Eles estão comprando 100 milhões e produzindo só 20. Quando chega o boi, eles compram 30% do que eles precisam. Quando vem suínos e aves, aí é menos de 10%. Por quê? Porque eles querem comprar milho e soja para fazer suíno e aves lá, né? E vão comprar da gente aquelas partes de suínos e aves que eles não conseguem produzir de forma, por exemplo, pé de frango, né? Ou a parte lá de miúdos, que ainda é um tremendo mercado, aí eles vão e compram no mundo. Mas eles têm uma segurança alimentar no suíno e na ave que a gente tem que vencer na negociação. Por isso tem que ter uma presença lá fora. Eu diria que a nossa presença tem que ser para lidar com imagem e tem que ser para lidar com acesso ao mercado. Tarifas, cotas e barreiras não tarifárias. Eles têm um custo muito mais alto de produção do que o nosso. Por mais que estão investindo naqueles prédios enormes nos suínos, são verdadeiros prédios e pavilhões. Sinocultura vertical. Bem verticalizada, com todo o sistema já de tratamento desses dejetos para fazer o biogás. É um negócio bastante moderno, sabe? Mas mesmo assim não atinge. Pelo grão, claro, não consegue nos pegar em termos de custo. Então, a taxa de conversão deles ainda é bem menor do que a nossa. Né? Bem maior. Bem menor em qualidade. Isso, exatamente. Em eficiência, né? Sim, sim. Mas eles estão se modernizando. Os chineses é rápido, né? São rápidos. São muito rápidos. Eu tinha me lembrado hoje de manhã, quando a gente fala da evolução da rapidez do segmento. Nos anos 90, eu tinha loja agropecuária para vender ração. Inclusive em Campo Mourão, Apoína. Não existia uma fábrica de ração no resto do Paraná. E a única que tinha era em Maringá, da Houston Apoína. Veja quantos anos são, 30 e poucos anos. Nós tínhamos um frango dos domingos para virar o frango nosso de cada dia. Em 30 e poucos anos nós transformamos a avicultura do Brasil, que era muito pequeno, para ser o maior exportador, segundo maior produtor, empatado com a China, os americanos maior. Mas olha como em 30 anos, o que aconteceu. Primeiro, os aviários dos americanos a gente via olhar. Aquele sistema já totalmente assim, climatizado, moderno, mas você dizia, não, nós no Brasil temos muito mais eficiência. Galpão feito de eucalipto, não sei o que. Hoje não tem mais nada disso. Porque a genética, o sistema de produção mudou totalmente. Então, ou você está igual eles agora, né, no sistema de produção, ou você está fora do mercado. Então, o Brasil se adequou a estar muito próximo deles nessa estrutura, digamos, técnica. Então, estamos igual. Só quis me fazer uma referência à rapidez. Em 30 e poucos anos, transformamos do zero, praticamente, a avicultura do Brasil, em ser praticamente a maior no mundo. Como é rápido. E assim é. Acabou? E assim é. Hã? Só mais alguns minutinhos, que acabou a energia do stand. A gente tá gravando ainda, tá tranquilo. Pode continuar? Vamos. Tá. Mais uns minutinhos, se conseguir finalizar rápido. E o senhor tá. Não, então, só para finalizar, isso vale para genéticas que vêm dos grãos, da genética do aves também, né? Que hoje tem essa modernidade toda que está aí. Conversão, como eu disse antes, a 1.5 já acontecendo. Então, você vem evoluindo muito rápido. E agora nós estivemos em Atlanta, a maior feira do mundo do nosso setor também, em Atlanta, todo ano, em janeiro. Rapaz, equipamentos novos chegando, totalmente distinto do que nós já temos de novo. Entendeu? Muito melhor. Modernização, automação, tudo automatizado. E precisamos disso. E ela se paga rápido. O ninho mecânico hoje, para um ninho manual, que você tem que pegar, catar o ovo de ninho a ninho,
Em 3 anos, você tem um payback realizado pela mão de obra, pelo melhor aproveitamento de ovo, menos quebra, menos trinca. Então, tudo é uma evolução. Em 3 anos, você paga um gigante de um investimento em relação ao manual. Então, é isso aí. Temos que acompanhar. O Galinari falou há pouco sobre energia, né? Energia é uma questão, professor, de sobrevivência, né? E o Brasil tem aí uma fonte energética e capacidade de se sobressair a outros países. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso, porque é uma alternativa que coloca o Brasil como protagonista, acho que no futuro, nessa situação, né? Eu acho que essa evolução que houve na tecnologia de suínos e aves, por exemplo, que o Brasil hoje é campeão de conversão alimentar, os avanços que houveram na parte de grãos, seja soja, seja milho, segunda safra e tantas coisas, fizeram com que o nosso momento seja o momento da proteína, né? O momento da comida, vamos chamar assim. O Brasil entrou no centro da alimentação e é o maior fornecedor da Ásia, da China, né? E lá do Oriente Médio. Então a gente tem um papel hoje bastante garantido nessa década. Eu acho que a próxima década vai ser uma década que vai abrir oportunidades para bioenergia. Né? E a bioenergia tropical, feita de fotossíntese, seja na cana, no milho, na soja, né? Lá nos resíduos, né? Porque tem uma avenida enorme para você fazer, por exemplo, metano a partir de resíduos animais ou de resíduos vegetais, né? Ou de vinhaça de cana e de tantas coisas. Eu acho que isso é realmente uma fronteira extraordinária no momento que o mundo busca descarbonização da matriz elétrica e de transportes e abre a oportunidade do etanol, do biodiesel, do biometano, do HVO, né? HVO, por exemplo, que é o diesel hidrotratado, né? É o diesel verde. É uma oportunidade para o óleo de soja. Inclusive pode mexer até lá no mercado de farelo de soja no mundo, com as plantas que vão ser feitas para fazer HVO. E HVO pode ser usado, por exemplo, como combustível de aviação, assim como o etanol pode ser usado, mais o hidrogênio, mais a possibilidade de usar em veículos pesados de longa distância. Quer dizer, tem uma série de coisas que o mundo está atrás nesse momento. Muitas empresas estão investindo nisso e que pode abrir uma oportunidade para a bioenergia. Não existe bala de prata nesse negócio, certo? Vai ter espaço para eólica, para solar, para nuclear, para uma série de coisas, até para enterrar carbono. Mas eu acho que o Brasil tem que liderar o debate de bioenergia e tem que ser liderado pelo setor privado, porque isso pode ser a nova fronteira, pode ser o próximo ciclo de crescimento. E não é um ciclo desconectado da proteína, é tudo junto. Né? É o que a gente chama hoje de sistemas integrados. Você fazer ao mesmo tempo lavoura, pecuária, floresta, carbono, energia, entendeu? Conseguir fazer isso, acho que só o Brasil consegue, porque as condições tropicais elas favorecem esse mundo. O senhor foi presidente da Única, professor Yang, e o Brasil perdeu o bonde da produção de energia do etanol. Ele perdeu o time de se tornar hoje protagonista. Eu acho que o Brasil, quando ele montou o programa de etanol nos anos 70, era por razões de segurança energética. Petróleo caro, e aí o governo militar falou, olha, vamos fazer um carro a álcool e vamos botar álcool em todos os postos de gasolina. Nenhum país fez isso no mundo. É uma jabuticaba, como eu digo, é uma jabuticaba bioenergética que começou com etanol de cana, depois foi para a cogeração, depois foi lá para o carro flex, mas sempre ficou uma experiência nacional isolada. Nenhum país foi, por exemplo, fazer a frota flex, né? Lá os próprios americanos, que têm um programa maior que o nosso, eles usam etanol só para misturar na gasolina. Eles não têm a distribuição. E a gente avançou muito mais, depois lá com o biodiesel, depois lá com o etanol de milho, que hoje é fantástico, porque ele vem junto com a soja, ele cresce junto, mas agora eu acho que surgiu a chance de internacionalizar, que era a pergunta anterior que você fez, né? Nós temos hoje uma chance que o mundo nos dá, que é colocar a bioenergia no mundo, que é diferente do que a gente fez até aqui. Até aqui foi mercado interno, muito pouca exportação. Mas a gente pode, num ciclo que o mundo busca renováveis, a gente pode enfiar etanol, biodiesel, HVO, hidrogênio, uma série de coisas que virão aí pela frente.
É uma Mas fronteira. tem um detalhe, não vamos esquecer que o Brasil é um grande produtor de energia super limpa, que é a nossa energia hidrelétrica. E nunca mais tivemos um preço tão confortável que nós temos hoje. Eu comprei energia agora para 5 anos a 96. Nós já pagamos 200, nós já pagamos 170. Então nós temos 400. O quê? Já pagamos 400. Então significa o quê? Que nós temos hoje muita água no Brasil, as barragens estão cheias, que dá condições do cara ter vender energia por 5 anos. Isso é com segurança total, com seguro, com tudo. Então, você hoje pegar para a empresa minha e dizer assim, eu vou para energia fotovoltaica, depende o tipo de investimento, ele tem um payback bem longo, por causa do custo atual da energia. Então tem que levar em conta que a energia no Brasil hoje é uma das mais baratas dos últimos 15 anos. Eu tenho energia comprada até 2030 para o parque industrial. Comprei em 2020, época que... E renovável. Com a pandemia, os preços caíram bastante, havia muita oferta, porque tinha muita gente parando, fábricas parando, por causa todo mundo vai para casa, fica em casa, e diminui o consumo, mercados caindo. Nós, na época, compramos de 2020 a 2030 para abastecer todo o parque industrial. Então, realmente, essas oportunidades tem. Meu caso é da CEMIG, de Minas. Agora, onde que pega? É aí que vem a questão de governos, né? Você tem uma Copel aqui. E a distribuição de quem que é? Da Copel. Quanto ela te cobra? Aí vem a facada. Só para sistema de distribuição. Então, essa é uma lida que nós, dentro da Federação das Indústrias, estamos falando, estamos comprando essa encrenca também com o governador e tal, dizer o seguinte, nós temos que trabalhar essa questão. Eles não podem fazer o preço que eles querem, nós temos que equacionar os números, que era do passado, vamos dizer, a 150, 200 quilowatts para hoje 90. E tu vai cobrar o mesmo da época ou tu vai também fazer na mesma sequência proporcionalidade? Então é uma luta agora, que também tem que trabalhar. Agora tem um aspecto aí que é muito interessante, né? Hoje a gente está sendo atacado lá fora por causa do desmatamento ilegal que tem no Brasil, que de fato temos lá de controlar. E as pessoas veem o Brasil como se fosse desmatamento, como se a agricultura viesse do desmatamento, que é absolutamente falso. A agricultura hoje é feita em pasto e áreas agrícolas. Agora, quando você olha para a experiência brasileira de energia renovável, 50% da matriz hoje é renovável por causa da água, da hidrelétrica, por causa de solar e eólica, principalmente por causa de biocombustíveis e de bioenergia, né? A gente tem uma matriz muito mais segura e muito mais diversificada do que a da Europa, dos Estados Unidos, a da China, né? Portanto, é um grande exemplo. E a agricultura que a gente faz hoje de 2, 3 safras também é um exemplo. Então, a gente é muito mais exemplo do que alguns acham que é vilão, né? Quer dizer, o nosso lado do vilão está ligado a desmatamento. Mas o que a gente faz hoje em agricultura sustentável e em energia renovável é realmente mais do que o mundo inteiro faz. Então, e isso a gente precisa vender melhor, essa nossa imagem, né? Porque o brasileiro, o produtor, o mercado brasileiro, ele só se manifesta quando ele é acusado de alguma coisa. É reativo, nós somos reativos, nós temos que ser proativos. Tem que se mostrar, ser viajante. E é fácil de provar, viu, Sérgio? Porque toda vez que você recebe alguém da Europa, digo isso de 2 semanas atrás, que nós recebemos uma comitiva alemã, e ele conhece exatamente o nosso sistema de produção, a conclusão sempre é a mesma. O Brasil é melhor do que eles. Não tem dúvida nenhuma. Eles não conseguem fazer plantio direto. Por quê? Porque é frio. Então as raízes não se decompõem. Termina a safra, se ele deixar, aquilo vai virar uma poluição, uma contaminação do solo. O nosso não. O nosso com 30 dias virou matéria orgânica disponível. Então eles têm várias dificuldades. Eles não têm a opção de produção de madeira para usar como combustível. Não dá, é inviável, não tem área e não tem sol. Nós hoje, praticamente, a agricultura usa como fonte de energia térmica madeira de reflorestamento. As indústrias, as agroindústrias brasileiras usam madeira de reflorestamento em grande parte delas. Então, realmente,
vai comparar o etanol americano com o etanol de milho brasileiro, o etanol americano de milho também, em termos de pegada de carbono, o nosso é muito superior. Eles usam gás, nós usamos madeira de reflorestamento. Então, é difícil competir em sustentabilidade com a agricultura brasileira, para não dizer impossível. Então, realmente, eu acho que o discurso, a retórica, ou como chegar isso ao mercado internacional, e num momento desse que a gente vê essa reação toda europeia ao contrato Mercosul, é até difícil falar, agora eu vou lá e vou começar a fazer propaganda. Vai haver um problema até maior. Então, realmente, mas a verdade, não tenha dúvida nenhuma, né? Nossa agricultura não se discute, é a mais sustentável. 2 safras por ano, combustível renovável, tanto para a produção quanto o que é produzido. Então, realmente, nós estamos muito à frente em Sérgio, faça uma investigação das exportações dos briquetes de madeira que está sendo feito do Brasil para fora, para os europeus principalmente. Faça essa investigação. Nós temos os números lá na Federação da Indústria, eu vou te mandar. É impressionante o que vai de containers por dia, por mês, para fora do Brasil, dos briquetes de madeira. Ou seja, nós estamos gerando isso também para o mundo. Isso não se fala muito. Tá vendo? Bom, gente, como todos estão ouvindo, nós estamos aqui com problema na energia aqui no estúdio, estamos trabalhando, gravando, finalizando esse podcast com a bateria, que daqui a pouco pode também nos deixar na mão, por isso eu vou encerrar, infelizmente, o nosso papo. Tranquilo. Está muito bom, convido vocês aí para uma próxima, para a gente continuar, tem muito assunto para conversar aqui. Professor Marcos Zenck, muito obrigado. Muito obrigado, um prazer estar com destinar seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite e estar aqui com esses 2 grandes empresários do Paraná que são referência no país inteiro. Tá certo. Roberto Keff, presidente do Sindiavipar e Global, muito obrigado. Eu posso dizer que eu tive uma pós-graduação na universidade aqui do nosso Yankee, do nosso presidente aqui da Coam. Show de bola. Obrigado, Galinari, por aqui estar com a gente, falando, trazendo informações. E deixa aqui o convite, logo a gente volta a entrar em contato, tá? Obrigado a todos aí pela companhia. Bom, agradeço todo mundo então e nós vamos ficando por aqui. Por hoje é só, voltamos semana que vem com mais um RIC Rural Podcast.